Conversemos sobre ele, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, ou em bom português, Banda do Clube de Corações Solitários do Sargento Pimenta. É um disco dos Beatles lançado em 1967, que em várias camadas revoluciona, traz grandes mudanças. Para início de conversa, a banda criou um alter ego dela mesma. Olha só, uma outra banda. A banda do Clube dos Corações Solitários do Sargento Pimenta. Não seriam os Beatles. Seria uma outra banda, tocada, representada pelos Beatles. O disco é cheio de orquestrações e músicas altamente elaboradas. E nisso é a primeira grande mudança na carreira da banda. Músicas altamente elaboradas. Não é o fato de ter música psicodélica como se achava há muito tempo. Por quê? Porque a psicodelia chega nos Beatles através do Revolver, que inclusive já conversamos aqui. O que torna esse disco tão único é também o fato de ser um disco conceitual. Embora nem em todas as faixas conste uma banda de alter ego, no começo e no fim do disco nós percebemos que foi uma viagem. Foi uma viagem levada por essa banda. Esse disco foi gravado em 4 canais. Se gravava as pistas, depois se fundia em uma pista. Então se gravava mais. E aquilo que já estava mixado em uma pista não podia mais ser mexido quanto ao volume, quanto à altura. Isso fazia com que a gravação se tornasse ainda mais problemática, detalhada, mas era o que se tinha na época. Essas músicas são, além de altamente elaboradas na melodia, na harmonia, também nas letras. Vamos encontrar aqui músicas que têm uma história completa dentro da música. É o caso da She's Leaving Home. Ela está indo embora de casa. Nesse ano de 67, muitas coisas aconteceram. E já nasce aqui o futuro fim dos Beatles. Então, em 67, nós tivemos, por exemplo, a morte do Brian Epstein. Brian Epstein foi encontrado morto na casa dele. Brian Epstein era só o empresário da banda. Ele já estava meio para baixo, eufemismo, por ter perdido sua função de tour manager, já que em agosto do ano passado, de 66, do então ano passado, os Beatles pararam de fazer turnês, fizeram aquele último show em Candlestick Park, naquele agosto. Então eles pararam de fazer shows, turnês. E quem era que cuidava dos shows, das turnês? Brian Epstein. Essa função ele perdeu, mas é errado dizer que ele ficou sem função. Não, tinha muita questão empresarial envolvida ainda, mas essa questão dos shows, para isso, ele já deixou de ser útil. Então, naquele 27 de agosto, ele foi encontrado morto na casa dele. E nesse mesmo ano, eles foram para a Índia, ficaram lá 2 meses, nem todos, tá? O Ringo veio logo embora, ficaram lá 2 meses em meditação transcendental. Em 67, o Paul conhece Linda Eastman, que depois se tornaria Linda McCartney. O encontro primeiro do casal se deu nesse ano, em 1967. E aconteceu algo que psicologicamente foi um abalo. Pela primeira vez, um single dos Beatles não chega em primeiro lugar. Na verdade, chegou,
Mas não chegou. Calma, eu vou explicar. No final de 66, começaram as sessões de gravação do Sgt. Pepper's. Começou no final de 66. E as duas primeiras músicas gravadas nem entraram nesse disco. Eles foram lançadas em single. Era Strawberry Fields Forever e Penny Lane. Ao invés de fazerem um single com lado A e lado B, fizeram um single com fisicamente dois lados, um em cada lado do disco, mas colocaram as duas músicas como lado A e lado A. Resultado, foi contado como dois singles. Então a venda não contava como um disco, mas dois discos diferentes, já que eram dois lados As. Resultado, não chegou em primeiro lugar formalmente em vendas. O que ficou em primeiro lugar foi uma música chamada Release Me, que eu ainda não escutei. Então, os Beatles foram desbancados como número 1 da parada de sucesso. E o que é pior, em Londres, aonde desde 63 os singles dele atingiam o primeiro lugar. Era quase que um dogma, que se era um single dos Beatles, ia ficar em primeiro lugar. Esse não chegou. Foi um abalo. Foi uma sinalização de que o mundo musical estava mudando, e realmente estava, porque em 67 foi o ano da psicodelia. Em 67 aconteceu algo que só viria a acontecer de novo em 1985. E em 85 eu já estava vivo, eu já estava lá. Todas as capas, todas as promoções eram coloridas. Então essas cores que você está vendo aqui, foi assim o ano todo de 67. Todos os artistas tinham essa estética colorida. Assim como em 1985. E em 1985 eu me lembro bem. Era tudo colorido mesmo. Até as roupas que a gente usava era tudo colorido. Então essa era a estética de 67. Summer of Love, Verão do Amor em São Francisco. Enfim, se você vai para São Francisco, coloque flores nos seus cabelos. Era esse o clima de 1967, o auge da psicodelia que tinha começado em 66. E esse espírito tá nesse disco aqui. Em 67 nasce o segundo filho de Ringo Starr, e os Beatles fazem uma transmissão global via satélite. Houve um programa chamado Our World, Nosso Mundo, aonde cada país participante apresentava um número de arte, podia ser literatura, podia ser música, podia ser artes plásticas. O Pablo Picasso, por exemplo, participou, para o mundo todo. Os Beatles estavam lá representando Londres. Os Beatles chamaram lá alguns amigos e gravaram o All You Need Is Love. All You Need Is Love, disco que vai aparecer, música que vai aparecer no próximo disco, foi gravada em 67 para o mundo todo. Nem preciso dizer que o Brasil ficou de fora, né? Era uma transmissão via satélite. O Brasil nessa época ainda não estava com a tecnologia de programa via satélite no país todo. Então ficou de fora. Mas esse evento aconteceu nesse ano, em 67. Assim como nesse ano, os Beatles criaram a própria empresa Apple Corps. Apple, que viria a ser uma gravadora, uma boutique, uma empresa de filmes, uma empresa de eletrônicos. Apple foi criada em 67. E em 67 temos um outro projeto solo de um Beatle. O John Lennon, que já havia escrito um livro em 64, escreveu um livro em 65. Em 67 ele participa de um filme, Como Ganhei a Guerra, How I Won the War.
Então, agora que eu já te ambientei naquele ano de 67, o ano mágico, o ano lá de brilhantina, lantejoula, ácido lisérgico, ano das cores, vamos fazer um faixa a faixa aqui do Sgt. Pepper's. Bom, o disco começa com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, onde eles apresentam a nova banda. É uma música de apresentação, é um rockão pesado mesmo e com orquestra. Sim, tem peso, o baixo tá lá, com orquestra. Muito legal, muito pra cima, a música diz ao que veio e puxa o disco. A letra é essa aí. Faz uns 20 anos hoje. Sargento Pimenta ensinou a banda a tocar. Eles andaram entrando e saindo de moda, mas garantiram levantar um sorriso. Portanto, permita-me apresentar a vocês o show que conhecem há tantos anos. Somos a banda do Sargento Pimenta e seus corações. Somos a banda dos corações solitários do Sargento Pimenta. Esperamos que gostem do show. Só senta e deixa a noite correr. Banda dos Corações Solitários do Sargento Pimenta. É maravilhoso estar aqui. É com certeza excitante. Vocês são um público adorável. Gostaríamos de levá-los para casa com a gente. Adoraríamos levá-los para casa. E eu realmente não quero parar o show, mas acredito que vocês gostariam de saber que o cantor vai cantar e quer que todos cantem juntos. Então me deixa apresentar o primeiro e único Billy Shears e a banda dos Corações Solitários do Sargento Pimenta. Note que terminou a música apresentando um cantor, Billy Shears. Billy Shears, que na verdade é o Ringo, é quem vai cantar a segunda música, com uma ajudinha dos meus amigos, With a Little Help from My Friend, que, pelo que eu li naquele pôster que tinha antigamente da Som 3, a BBC de Londres censurou, não gostou, não tocou essa música. Por quê? Porque essa eu fico alto com a ajudinha dos meus amigos, tinha um sentido maldito que podia levar ao jovem ficar inebriado, podia ser um estímulo ao uso de substâncias. Então a BBC não tocou essa With a Little Help from My Friend. A letra é essa aí. O que se acharia se eu cantasse fora do tom? Levantaria e sairia sem mim? Me escuta e eu canto uma canção. Vou tentar não cantar fora do tom. Consigo com uma ajudinha dos meus amigos. Eu me levanto com uma ajudinha dos meus amigos. Eu vou tentar com uma ajudinha dos meus amigos. O que eu faço quando o meu amor tá longe? Tá preocupado em estar só? Como eu me sinto no fim do dia? Você tá triste porque você tá só? Você precisa de alguém? Eu preciso de alguém para amar. Pode ser qualquer um. Eu quero alguém para amar. Você acredita em amor à primeira vista? Sim, pode crer, acontece o tempo todo. E o que você vê quando se apaga a luz? Nem te conto, mas sei que é meu. Fico alto com uma ajudinha dos meus amigos. Então entramos em uma música totalmente maluca, Lucy in the Sky with Diamonds. As iniciais dão LSD. Coincidência, porque nos diz a história, inclusive confirmada por um dos integrantes da história, que o filho de John Lennon, Julian Lennon, foi ele que confirmou a história. Ele fez no colégio o desenho da Lucy no céu com diamantes. Levou para o pai dele, olha papai, Lucy no céu com diamantes. John Lennon gostou e a partir do desenho fez a música. Realmente, a música evoca aí algo plástico mesmo, um desenho mesmo. E o Julian Lennon não tem motivos para ficar protegendo o pai dele, até porque por muito tempo ele teve inimizade, mágoa com o pai dele. Então, se ele diz que foi assim, muito provavelmente foi assim mesmo. Então não tem nada a ver com LSD. Mas que a música é maluca, é. Essa é a Lucy in the Sky with Diamonds. Imagine-se em um barco num rio, com árvores de tangerina, céu de marmelada. Alguém lhe chama, você responde lentamente. Uma garota com olhos de calendoscópio.
Flores de celofane amarelas e verdes crescendo por sobre sua cabeça. Procura a menina com sol em seus olhos. Ela se foi. Lucy no céu com diamantes. Siga até a ponte perto da fonte, onde pessoas com um cavalo de pau comem tortas de marshmallow. Todos sorriem enquanto você flutua pelas flores, que estranhamente crescem tão altas. Táxis de jornais aparecem na costa, esperando para levá-lo embora. Sobe atrás com sua cabeça nas nuvens, e você se foi. Lucy no céu com diamantes. Pense em você em um trem na estação, com carregadores de plástico com gravata espelhada. De repente, alguém está lá na catraca. A garota com olhos de calendoscópio. Lucy no céu com diamantes. O que nos leva a Getting Better. Getting Better. Está melhorando. É uma música muito legalzinha, não tem assim nada de especial. Mas que eu gosto da música, eu gosto. A letra é essa aí, olha. Eu era um malucão na minha escola. Os professores lá não eram legais. Me torravam um saco com suas regras. Eu tenho que admitir, tá melhorando. Pouco a pouco, o tempo todo. Tenho que admitir, tá melhorando. Desde que você passou a ser minha. Eu estava acostumado a ser um cara mau, bem tímido. Você me deu toque, finalmente ouvi. Tô fazendo o melhor que eu posso. Eu era cruel com a minha mulher. Era pancadaria e afastava ela de tudo que ela amava. Cara, eu era do mal, mas estou mudando. Tô fazendo o melhor que eu posso. Melhorando bastante o tempo todo. Melhor, melhor, melhor. A próxima música tem um clima próprio gerado pela melodia e harmonia. Consertando um buraco, fixing a hole, tanto pode ser consertando um buraco mesmo, faz sentido colocar esse literal na letra, consertando um buraco por onde a chuva está entrando, como também pode ser resolvendo um problema, apagando um incêndio. Essa é a minha tradução para fixing a hole. Tô consertando um buraco onde a chuva entra, que é para minha cabeça parar de perguntar. Até onde isso vai? Eu tô tapando as frestas pela porta e mantenho minha mente vagando. Até onde isso vai? Não importa se estou certo ou errado. Estou certo onde pertenço. Vejo pessoas que discordam e nunca vencem. Se questionam se vão entrar na minha porta. Tô pintando meu quarto bem colorido. E quando minha mente está vagando, aí vamos nós. Não importa se estou certo ou errado. Eu estou certo de onde eu vim. Todos correm ao redor, me preocupam. Nunca perguntam por que não passam pela porta, tirando o tempo para várias coisas que ontem nem eram importantes. Ainda vou. O que nos leva a uma música muito triste. She's Leaving Home. A letra é triste, o clima é triste, a melodia é triste, o modo de cantar é triste, é uma música para baixo mesmo. Simplesmente os pais estão se lamentando porque deram o seu melhor para uma filha e ela foi embora. Olha só. Quarta, 5 da manhã, quando o dia começa, silenciosamente fechando a porta do quarto, deixa seu bilhete. Ela queria explicar mais. Desce as escadas até a cozinha, abandonando o lencinho, silenciosamente gira a chave da cozinha. Um passo para fora, ela está livre. Nós demos a ela o melhor de nossas vidas. Sacrificamos o principal de nossas vidas. Demos tudo que o dinheiro pode comprar. Ela está indo embora de casa, depois de viver sozinha tantos anos. O pai ronca, mulher veste seu hobby. Pega a carta que está ali, sozinha no topo das escadas. Ela se desaba e chora para o marido. Nosso bebê foi embora. Por que ela nos tratou tão impulsiva? Como ela pôde? Nunca pensamos em nós mesmos, nunca um pensamento sobre nós mesmos. Nós demos duro para sobreviver. Ela está indo embora de casa depois de viver sozinha por tantos anos. Tchau, tchau. Sexta de manhã, às 9. Ela está longe,
lá, pronta para o acordo que fez para carona com o cara do caminhão. Onde erramos? Não sabíamos o que deu errado. Se divertiu e isso o dinheiro não compra. Algo por dentro sempre foi negado por anos. Ela está indo embora de casa. Tchau. Tchau. Então chegamos em uma música circense. Assim, tem cara daquele filme As Sete Caras do Dr. Law. É uma música assim que tem um clima de circo da era vitoriana, em benefício ou em homenagem do Sr. Pipa, Mr. Kite. Basicamente é sobre um espetáculo circense, é sobre a propaganda de um espetáculo circense. Nem preciso dizer que toda a orquestração e todo o clima de gravação do arranjo dá a entender mesmo que você está numa propaganda de circo. Então, essa é a The Benefit of Mr. Kite. Olha só. Em homenagem ao Sr. Kite, vai haver show de acrobacia hoje. Os Hendersons estarão lá, vindos do parque de diversão de Pablo Funk. Que cena! Saltando sobre homens e cavalos, arcos e ligas, e no final, através de um túnel de fogo. Desse modo, o Sr. K desafiará o mundo. O célebre Sr. K realizará sua façanha no sábado em Bishopgate. Os Hendersons irão dançar e cantar enquanto o Sr. Kite voará sobre a pista. Não se atrasem. Os senhores K e H asseguram ao público que a sua atração será de primeira. E claro, Henry, o cavalo, vai dançar a valsa. A banda começa às 6:50, quando o Sr. K começa o número sem som. O Sr. H demonstrará 10 saltos mortais direto no chão. Tendo se preparado há dias, tempo esplêndido garantido a todos. E hoje à noite o Sr. Kite é o astro principal. Virando o disco, ou continuando no CD ou no streaming, nós temos aquela música que para mim é chatíssima, chatíssima. É aqueles arroubos de chatice do George Harrison com uma cítara. With You Without You. A música é chata. Quando você está no clima do álbum, escutando o álbum todo, a música passa. Mas se não for assim, você vai ter ali que ou escutar porque você é um Beatle fan, ou porque você está curioso, ou já que você apertou play, você não quer apertar stop. É uma música muito chata, viu? É a música chata do disco. Na minha opinião, eu tenho medo de um dia virar fã dessa música e ter que refazer esse vídeo dizendo que eu gosto. Bom, essa aí é a letra. Estávamos falando sobre o espaço entre nós e as pessoas que se escondem atrás de uma parede de ilusão. Nunca fitam a verdade quando já é tarde demais, quando morrerem. Estávamos falando sobre o amor que todos podiam espalhar. Quando nos encontrarmos, vamos fazer o melhor para mantê-lo lá, com o nosso amor. Com o nosso amor podíamos salvar o mundo. Ah, se eles só soubessem. Manja, tudo tá dentro de si. Ninguém te faz mudar. Nota que é mesmo muito pequeno e a vida flui, com você ou sem você. Estávamos falando sobre o amor que está ficando tão frio e as pessoas que vão pelo mundo e perdem suas almas, elas não sabem, não podem ver. Você é uma delas? Quando vê além de si mesmo, pode achar a paz mental que tanto espera. E a hora chega quando vê que somos todos um. E a vida flui, com você ou sem você. E aí, ufa, volta a ficar alto nível com When I'm 64. Essa música vai falar sobre a velhice. Olha, 64 anos não é velho, não é idoso, não é imprestável, não é decrépito. Mas quando eu era criança, nós achávamos que 64 já era. Imagina em 67. Imagino que em 1967, ter 64 já seria assim algo perto do fim da vida. É exatamente isso que evoca essa letra, o medo de envelhecer.
Vejamos como é a minha tradução de When I'm 64. Olha só. Quando eu tiver velho perdendo cabelo há uns anos daqui, ainda vai me mandar presentes de Dia dos Namorados, saudações do aniversário, garrafa de vinho? Se eu estiver fora até 15 para as 3, trancaria a porta? E ainda vai precisar de mim me alimentar quando eu tiver com 64? Você vai envelhecer também. E se disser a palavra, poderia ficar com você. Posso ser útil consertando um fusível quando suas luzes apagarem. Me tricotaria um suéter perto da lareira? Nas manhãs de domingo, íamos dar uma volta, fazendo o jardim, limpando erva daninha. Quem poderia querer por mais? Ainda vai precisar de mim me alimentar quando eu tiver com 64? Todo verão podíamos alugar uma cabana na ilha de Wright, se não for muito caro. Iríamos pechinchar e economizar com netos pelo joelho, Vera, Chuck e Dave. Mande-me o cartão postal, um telegrama, envie o que está pensando, seja precisa no que quer dizer, sinceramente, está com meias palavras. Manda a resposta, preencha um formulário, minha para sempre. Ainda vai precisar de mim me alimentar quando eu tiver com 64? Que nos leva a uma música bem legal, uma música alegre. Lovely Rita. Lovely Rita, ela é uma agente de trânsito. Bom, Meter Maid é o seguinte. Existia Park Meter em Londres, onde você parava o carro, colocava uma moeda e ele ficava medindo o tempo. As mulheres que fiscalizavam esses Park Meters eram chamadas Meter Maids. A música é uma canção de flerte de amor para uma Meter Maid. Meter Maid não existe em português. Então a gente vai colocar ali agente de trânsito, policial feminina, por aí. Vai dar isso aí, ó. Adorável Rita, agente de trânsito, nada pode ficar entre nós. Quando ficar escuro, eu é que vou guinchar seu coração. Em pé, do lado do parquímetro, quando eu a vi de relance, a Rita, ela estava multando no caderninho. De cap, ela parece mais velha, sacola no ombro, faz ela parecer um militar masculino. Adorável Rita, agente de trânsito, posso perguntar discretamente quando está livre para tomar um chá comigo? A levei para sair, tentei ganhá-la, rimos um pouco durante o jantar, disse que gostaria muito de vê-la novamente, pedi a conta, ela pagou. Levei ela para casa, quase fui, sentando na sala com uma irmã ou duas. Ah, adorável Rita, policial de trânsito, onde eu estaria sem você? Pisca o olho aí, nos deixa pensar em você. Adorável Rita, policial feminina. Rita, a policial, adorável policial feminina, a policial feminina. Que nos leva a outra viagem psicológica. Good morning, com efeitos sonoros de galinha e tudo. Olha só. Nada a fazer para salvar a vida dele. Chama a esposa. Nada para dizer além de dia. Como está seu garoto? Nada para fazer. Você que sabe. Tenho nada a dizer e tá tudo bem. Indo para o trabalho, não quero desanimar. Indo para casa, você começa a andar sem rumo. Então você está na cidade, todo mundo sabe que nada está acontecendo. Tudo está fechado, que nem ruína. Cada um que você vê está meio dormindo, você está sozinho, você está na rua. Depois você começa a sorrir, agora se sente legal. Então você decide dar uma volta perto da velha escola, nada mudou, ainda está tudo igual. Eu não tenho nada a dizer, mas está tudo bem. Pessoas correndo em volta, são 5 horas, escurecendo por toda parte na cidade. Cada um que se vê está cheio de vida, a hora do chá e de encontrar a esposa. Alguém precisa saber as horas. Estou feliz por estar aqui. Olhando as gatas, você começa a paquerar. Agora está em ordem. Você vai para o show, espera que ela vá. Eu tenho nada a dizer, mas está tudo bem. Eis que então temos uma versão ao vivo, roqueira, de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dessa vez para fechar o disco, para se despedir do público. Poderia muito bem ter sido conceitualmente a última música do disco.
Nós somos a banda dos Corações Solitários do Sargento Pimenta. Esperamos que tenham gostado do show. Desculpa, mas é hora de ir. Banda dos Corações Solitários do Sargento Pimenta, gostaríamos de agradecer mais uma vez. A única Banda dos Corações Solitários do Sargento Pimenta está chegando ao fim. Mas aí temos um pós-crédito. Assim como no futuro disco Abbey Road, vamos ter uma música chamada The End. Enfim, e depois da The End vai ter mais uma música, o mesmo vai acontecer aqui. Então, depois da banda ter se despedido, temos agora a maravilhosa A Day in the Life. Isso tem duas interpretações. Ou a banda voltou fazer um bis, ou já acabou a banda e agora é uma música dos Beatles mesmo, já não é mais da banda que estava tocando, ou simplesmente é um pós-crédito, né? Terminou o show, temos um pós-fácil ali, aprontando já para o próximo disco. A música se chama A Day in the Life. É uma Beatle Classic, é uma música clássica dos Beatles. É uma música que tem a participação de Lennon, e aí você nota que tem um corte na letra, e temos uma participação do Paul com a inserção de uma letra sua. E que ficou tudo a ver as duas letras. Então o John vai falar do acidente, vai falar de que ele estava lendo, e aí vem o Paul, e algo assim que eu acho engenhoso. Ele acordou, entrou no ônibus e viu que estava num sonho. Muito legal. Nessa música vamos ter ali um grito orquestral que quem escuta a primeira vez se sente incomodado. Depois você se acostuma, depois você passa a gostar. Tudo isso é um dia na vida. A Day in the Life. Olha só. Li as notícias hoje, irmão, sobre um cara que acertou o prêmio máximo e apesar das notícias serem tristes, tive que rir. Eu vi a foto. Ele estourou a cabeça dentro do carro, não notou a mudança de sinal. Um grupo de gente parou e olhou, não tinham visto o rosto dele antes. Ninguém tinha certeza se ele era da Câmara dos Lordes. Eu vi um filme hoje, cara. O exército inglês havia ganhado a guerra. Umas pessoas se retiraram, mas eu tive que olhar. Eu li o livro e adoraria te ligar. Acordei, caí da cama. Passei o pente na cabeça, encontrei meu caminho embaixo, bebi uma xícara, olhando para cima vi que estava atrasado. Achei meu casaco, peguei o chapéu. Cheguei no segundo andar do ônibus, achei o caminho em cima, fumei um cigarro e alguém disse que eu entrei num sonho. Eu li as notícias hoje, cara. 4.000 buracos em Blackburn, Lancashire. E mesmo os buracos sendo pequenos, tiveram que contar todos. Agora sabem quantos buracos são precisos para encher o Albert Hall. Eu adoraria te ligar. Esse foi Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Ao final daquele ano, teríamos um novo disco também com contornos psicodélicos, mas já não tão revolucionário e não tão conceitual quanto esse. É o Magical Mystery Tour. Magical Mystery Tour. Eu sou Marco Evangelista. Você está em LIS, letra, imagem e som. Nesse canal, eu faço reviews, eu faço resenhas, críticas sobre discos, CDs, livros, revistas, filmes, séries. Você pode contribuir com o Apoia-se. Contribuir financeiramente com pelo menos R$1 por mês. Só clicar aí embaixo. Tem o link do Apoia-se. Ou então pode fazer alguma doação pontual para o canal. Temos um Pix. evangepix@gmail.com. Ou então, se você não quiser contribuir financeiramente, assine o canal, inscreva-se, clique no sininho e eu espero te ver mais vezes aqui.